Nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, dia dos professores, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Câmara a vereadora Tiesa, do PSDB, para um bate-papo e alguns esclarecimentos sobre o seu trabalho aqui na Câmara Municipal. Vereadora, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Paulo. Eu agradeço também o pessoal da técnica, né? O pessoal que trabalha na TV Câmara sempre tão bem. Bom, vereador, então começando, a Câmara rejeitou na última sessão ordinária um requerimento de sua autoria que pedia informações à Prefeitura a respeito de alimentos que foram distribuídos em cestas básicas com data vencida. Como é que a senhora avalia essa rejeição ao seu pedido? Olha, ficou bem evidente que isso foi, assim, uma reação encomendada, né? Porque não tem cabimento. Eu conheço, apesar do pouco tempo de convivência, eu conheço os vereadores com os quais a gente tem convivido e eu não acredito que em sã consciência eles votariam contrariamente a essa solicitação, porque ela estava bem fundamentada, a gente tem responsabilidade, a gente tem ética, eu sou profissional de serviço social, eu sou assistente social, então eu não consigo entender como é que as pessoas que têm um poder de avaliação, uma capacidade crítica, possam ter votado contrário a essa minha solicitação. Então, assim, eles viram a matéria, assistiram a matéria, então eu não tenho dúvida de que o voto foi motivado por outra razão e não aquela que a gente apresentou no requerimento. Como é que foi, vereadora, que esse caso chegou às suas mãos? Essa senhora, Cileia, veio até o gabinete solicitar ajuda. Isso em agosto? Isso em agosto. Como eu sou assistente social e eu não acho que é vereador que tem que fazer isso no gabinete, eu encaminhei esta moça, essa senhora, para assistência social. E de tudo quanto ela me relatou, eu vi que ela tem várias demandas, várias necessidades que precisam de uma intervenção diferenciada no caso dela. Eu sou profissional de serviço social, eu sei como deve ser tratado esse caso. Eu até pediria, Paula, que a gente pudesse ver as imagens para que as pessoas possam relembrar o que é que anteontem, né, na sessão de terça-feira, foi discutido, foi debatido e, infelizmente, foi negada a solicitação de informações à Prefeitura. Tá certo. Vamos então rever um trecho da matéria que já foi apresentado aqui na TV Câmara. Uma rua de terra e uma casa simples no bairro Jardim do Trevo. É aqui que mora a dona Cileia com seus 5 filhos. A vereadora Tiesa veio visitar a família, que vive em situação de extrema carência. 3 dos filhos de dona Cileia têm deficiências físicas e mentais. Aline, de 19 anos, tem paralisia cerebral e precisa de cuidados especiais. Agora já faz tempo que está sem fazer tratamento, porque na PAI ela fez 10 anos... Mas como vivia muito internada, eles tirou. Aí eu consegui colocar na DEFA. Aí fez também um tempo na DEFA, mas devido dela estar doente não está indo, e depois teve problema que a DEFA também fechou. Então ela está sem tratamento, não está fazendo. Para sobreviver, dona Cileia lava roupas e vive de pequenas doações. Da Secretaria de Ação Social, recebeu este composto lácteo com data de validade prestes a vencer. O saquinho de batata desidratada já veio com a validade vencida. A vereadora Tiesa vai cobrar esclarecimentos da Prefeitura. Alimentos que a gente sabe que são da educação, sendo colocados em cesta básica, né, que não deve acontecer. Por outro lado, vencidos. A validade desses alimentos já nos preocupa. O jeito que eles são acondicionados, muito mais, porque a gente sabe que eles não estão armazenados em local adequado. Então, a gente imagina que a capacidade dele fica alterada por conta do modo como é armazenado. Então, agora, vem para uma casa com todo mundo com a saúde perfeita, pode dar problema. Você imagina numa família onde as crianças estão com uma saúde comprometida. Bom, vereadora, antes da votação do seu requerimento, houve assim, debates acalorados. Vários vereadores se pronunciaram sobre a questão. Alguns contra e outros favoráveis. Foi uma situação assim, bastante difícil para a senhora como vereadora? Muito difícil como vereadora e mais difícil ainda como assistente social. Porque nós estávamos ali num misto, né, de papéis. E eu sei perfeitamente qual é o meu papel como vereadora, daí a importância de fazer
esta solicitação de informações e eu sei também, como assistente social, o que é que deveria ter sido feito nesse caso. Então, como vocês viram na matéria, essa família está com um monte de problemas. Os argumentos que foram usados para tentar convencer os colegas vereadores e os que estavam assistindo, ou pela TV ou mesmo lá, foram muito fracos, muito inconsistentes, porque na verdade eles não refletem nem a verdade e nem o desejo que tem no íntimo todos esses vereadores que votaram contra, porque eu sei que são pessoas responsáveis. E houve um momento que inclusive a senhora chegou assim, emocionada, brava, chegou até a chorar por conta da... Eu fico muito triste, Paula. Inclusive, assim, eu sou uma pessoa que preciso, sabe, melhorar essa questão da emoção. A gente espera aprender a controlar melhor. Mas eu chorei, sabe por quê? Porque eu não me conformava com esta atitude dos colegas. Eu acho que se tem compromissos com a administração, e é claro que eles estavam defendendo uma posição da administração, tudo tem limite. E se eu fosse o prefeito, se eu fosse a secretária da assistência social, eu nunca, e se eu fosse qualquer assistente social daquela secretaria, eu jamais teria deixado chegar onde chegou. Porque na primeira suspeita eu já mandava investigar. Porque para pobre não pode dar qualquer coisa. Eu aprendi que para as pessoas que estão em situação de pobreza, a gente tem que dar o melhor, porque elas estão vivendo o pior. A gente sempre comenta que para pessoas muito pobres, a gente tem que dar feijão molinho, carne molinha, porque elas estão com os dentes comprometidos para mastigar a carne e elas têm pouco recurso para mudar o botijão de gás. Eu acho até interessante que a gente destaque aqui que a vereadora Tiesa fez assim, antes de levar esse trabalho à plenária, a senhora fez uma verdadeira investigação sobre o caso. Inclusive, a senhora reuniu documentos de que realmente os alimentos chegaram à família com datas já vencidas. E além de tudo isso, além disso, nós estávamos lidando com alimento da merenda escolar. Que negócio é esse? Que descontrole é esse que a Secretaria da Educação manda recursos ou manda alimentos para ser usado na merenda escolar e esse alimento vai parar na cesta básica? Tem gente que pode achar, porque vai perder. Não pode perder. E eu sei que a Secretaria da Educação, que já veio aqui em Araçatuba e vai nos apresentar um parecer na próxima sexta-feira sobre isso, não gostou dessa história, porque eles têm um convênio assinado com a Prefeitura de Araçatuba e a Secretaria da Educação do Estado não permite que seja desviado alimentos da merenda escolar para outro fim. Agora, o fato de o requerimento ter sido rejeitado em plenário provocou assim uma repercussão muito negativa na imprensa. O que a senhora pretende fazer a partir de agora? A senhora vai continuar com esse caso? Existe alguma outra forma de voltar à discussão? Não tenho dúvida. Esse caso agora nós vamos investigar até o final e agora eu gostaria mesmo que as pessoas que cometeram o erro, porque isso foi um erro, elas sejam responsabilizadas. Porque até então, quando a gente estava pedindo explicação, eu gostaria que viesse uma resposta assim. Foi um deslize de um funcionário, isso não deveria ter acontecido. Mas quando eles tentaram maquiar a verdade, a realidade, eles tentaram esconder alguma coisa que não está cheirando muito bem. E nós temos por obrigação ir atrás disso e até o fim nessa questão agora. Vereadora, eu gostaria então que agora a senhora fizesse uma avaliação com relação à última sessão ordinária, onde a Câmara rejeitou o veto do prefeito com relação ao PPA e também à LDO. Foi lamentável isso também, o tamanho da discussão, porque eu penso que todos já deviam ter rejeitado o veto logo de cara, da mesma maneira que o prefeito vetou logo de cara as nossas propostas. É uma pena que foi cerceado o direito que nós temos pela Constituição de emendar tanto o PPA quanto a lei orgânica. Nós temos assegurado esse direito. Bom, agora finalizando suas considerações finais, só lembrando que hoje é o Dia dos Professores. Então, Paulo, eu achei bom de vir aqui nesta quinta-feira, nesse dia desses profissionais que eu reputo os mais importantes na vida da gente. Eu acho que todo mundo lembra de pelo menos um professor que marcou a sua vida, a sua história. Eles merecem todos os cumprimentos, todas as reverências da sociedade como um todo, porque são pessoas importantíssimas na nossa vida. E essa importância se reflete na vida do país e na conduta das pessoas. Então, o professor, inegavelmente, é um profissional de primeira linha, de primeira classe, que merece todo o respeito e consideração da sociedade. Parabéns para todos. Tá certo, então, vereadora, muito obrigada.